Olá, meus irmãos, tenham todos uma boa noite, obrigado pela presença, pela participação de vocês. Eu sei que alguns estão acompanhando exatamente agora, às 20 horas, outros vão assistir mais tarde, talvez outros outro dia, tá bom? Quando você terminar de assistir essa terceira videoaula sobre família, eu peço a você que tenta fazer a provinha imediatamente após assistir a aula, tá bom? Eu já vou deixar disponível para vocês, tá bom? Aí você já responde para mim, não deixa para outro dia, tá bom? Faz já imediatamente, vai me ajudar no processamento dessas informações, tá bom? Então nós estamos estudando sobre família, né? Nós estudamos as duas primeiras aulas sobre casamento, intimidade conjugal. Gente, não dá para abordar todos os aspectos do casamento, né? Lógico, a gente poderia deixar apenas um estudo sobre relacionamento conjugal, mas como a ideia é abordar um pouco sobre intimidade conjugal, falar sobre pais e filhos, filhos e pais e irmãos, obviamente que a gente não vai conseguir entrar em todos os assuntos que caberiam, né, sobre cada temática, tá bom? Mas aquilo que eu poderia pensar sobre intimidade conjugal, nós abordamos. Então, obviamente existem outros aspectos do casamento que poderiam ter sido abordados, mas por hora nós vamos nos deter aquilo que foi transmitido, tá bom? Pelo que eu vi nas respostas que os irmãos colocaram nas provinhas, né? Eu pude entender que a maioria teve uma compreensão boa em relação àquilo que falamos, né? Sobre liberdade conjugal, aquilo que nós falamos sobre compartilhar corpo e alma, sobre felicidade, sobre amor, que são temas que são mais latentes dentro dessa temática intimidade conjugal, tá bom? Nós vamos entrar hoje sobre criação de filhos, tá bom? Mais para os pais. O estudo de hoje é mais para os pais, né? Obviamente que os filhos, ao ouvirem um estudo como esse, eles vão entender um pouquinho a responsabilidade que está sobre os ombros dos pais. Mas o estudo de hoje é mais para os pais. Assim como eu observei no estudo sobre intimidade conjugal, eu não vou entrar em todos os detalhes do relacionamento de pais e filhos, né? É um assunto muito abrangente. Inclusive, quando eu fiz o seminário e nós entramos nesse assunto, foi um semestre inteiro, né? Ou seja, foram 4 meses de aula sobre esse assunto. E nós estamos abordando, então nós estamos apenas pincelando por cima, talvez alguns pontos que são cardeais, tá bom? Eu quero convidá-los a ler um trecho, que vai ser o trecho que eu vou usar como texto-chave, tá bom? E aí já vou lançar a você a primeira tarefa, tá bom? Você me entrega essa tarefa o mais rápido possível, que é a memorização desse trecho que eu vou dar a você, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 4, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 4, peço a você que, se tem a sua Bíblia à disposição, abra, por favor, em Efésios 6,4. Acompanhe comigo na leitura. Eu vou pedir a você, essa vai ser a primeira tarefa que vocês vão me entregar, tá bom? Eu não vou dar prazo, mas peço a você que entregue o mais rápido possível. Efésios 6, versículo 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tá bom? Um trecho, gente, importantíssimo para a criação de filhos, tá bom? Então peço a você que memorize, por favor, esse trecho e me entregue
pode ser escrito, digitado ou falado, mas tem que ter memorizado antes, tá bom? Muito bem, vamos orar, vamos buscar a Deus nesse terceiro estudo que estamos tendo, né? Sobre família. Hoje, pais e filhos. Na semana que vem, filhos e pais, tá bom? Vamos orar então? Senhor e Deus, eu quero pedir ao Senhor, venha abençoar o nosso estudo, que aquilo que for abordado possa ser de grande valor ao coração e à vida, ao relacionamento dentro de casa. Que o Senhor abençoe os irmãos, as irmãs que estarão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, quem aqui já não chorou ou chora por causa dos filhos? Quem aqui já não perdeu horas de sono e ainda perde por causa dos filhos, né? Quando é pequeno, porque talvez está doente, talvez porque está fazendo manha, quando cresce e começa a sair com os amigos, fica esperando o filho chegar, né? Às vezes tarde da noite. Quem aqui já não ficou triste por causa do filho, né? Desapontado, desapontada por causa de alguma postura que seus filhos tiveram. Quem aqui já não teve, por exemplo, dificuldades na criação porque perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça com o filho, com a filha, porque eles se recusam a ouvir as suas orientações. Agora, talvez você sinta na pele hoje aquilo que você tanto fez a seus pais, né? Talvez você foi um filho, uma filha amável, obediente, mas talvez não. Talvez você na infância, ou na adolescência, ou na juventude, você deu muito problema, você deu muita dor de cabeça, você deu muito trabalho aos seus pais. A verdade é a seguinte, meus irmãos, o normal mesmo é dar trabalho, tá bom? O normal são os filhos darem trabalho, tantas vezes que o filho não escuta, né? Não obedece, bate boca, responde, desrespeita, né? E talvez alguns, né, amadureçam e mais tarde, né, após constituir uma família, sentindo na pele um pouquinho daquilo que eles tanto fizeram aos pais, eles se arrependam, né? Alguns, inclusive, depois de adultos, buscam os pais, buscam o perdão dos pais, né? Isso é muito bonito ver, né? O filho reconhecendo: pai, mãe, obrigado pelo que vocês fizeram por mim e eu quero te pedir perdão se eu deixei algum ressentimento, alguma mágoa no seu coração, porque agora que eu tenho a minha família eu vejo como foi difícil, né? Vocês terem me criado, ter criado meus irmãos, né? E graças a Deus por isso, né? Porque algumas pessoas percebem, né? O fato é, irmãos, que devido à condição humana, sem que haja uma verdadeira conversão, sem que haja uma obediência permanente à palavra de Deus, nenhum relacionamento vai ser bem sucedido, tá bom? Não é apenas a conversão é a porta de entrada para uma família harmoniosa, é a porta de entrada, mas não adianta haver conversão e a pessoa que se diz convertida não permanecer na palavra, né? Ela vai ter posturas mundanas dentro de casa e vai haver desarmonia. Então, devido à nossa condição humana, não é possível haver plena harmonia no lar. Não é possível, justamente por causa do pecado que todos nós lutamos, né? Os seus filhos são pecadores, né? Os pais são pecadores, a mamãe é pecadora, o papai é pecador, o marido é pecador, a esposa é pecadora. É verdade que às vezes nós temos filhos que são difíceis, né? Pais que têm dificuldades na criação dos seus filhos. Mas também é verdade
que muitas das vezes são os pais que dão trabalho, né? Às vezes os filhos não dão tanto trabalho assim, mas os pais, né? Eles precisam muito de oração, de muito jejum, inclusive, né? De muita intercessão, porque às vezes é verdade que os filhos apresentam problemas, mas às vezes os problemas de fato são os pais, né? Pode ser que você tenha tido um pai assim, uma mãe assim, né? E você teve muita dificuldade com ele, com ela, e você literalmente teve que suportá-lo, né? Teve que suportá-la. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, que os irmãos vão memorizar para mim, ele trata da relação de pais e filhos, né? O fato é, existem vários tipos de pais. Existem pais que são participativos na vida dos seus filhos. Existem pais que não são participativos na vida dos seus filhos. Existem pais que são ausentes na vida dos seus filhos. Existem pais que são presentes na vida dos seus filhos. Nós temos vários tipos de pais. Alguns pais, eles não se sentem à vontade, né, para interferir na vida dos filhos, né? Embora estejam presentes, embora estejam em casa, morem debaixo do mesmo teto, ou seja, eles estão presentes, mas eles não se sentem confortáveis, eles não se sentem à vontade, então eles simplesmente se abstraem, né? Eles simplesmente evitam, eles não querem participar. Do outro lado, existem pais que são ausentes, né? Porém participativos, né? Que poderia ser contraditório por eles estarem ausentes, mas isso existe, né? Pais que estão ausentes, talvez por causa que os pais são divorciados, né? Hoje não é incomum vermos pais divorciados, e alguns, embora sejam ausentes, porque mora em outra cidade, mora em outro bairro, talvez até já constituiu uma outra família, mas são pais participativos, né? Ou seja, não estão debaixo do mesmo teto. Agora, pode ser que eles sejam ausentes na questão da presença física, mas quando possível, eles aproveitam aquela oportunidade para afetar os seus filhos, né? Seja uma vez por semana, uma vez por mês, eu não sei, talvez a cada 15 dias, mas eles buscam participar na presença dos seus filhos, ou seja, eles querem interferir, né? Eles fazem questão de educá-los, eles querem sim fazer toda a diferença, né? Ou seja, eles são ausentes, mas eles são participativos. O triste mesmo seria aqueles pais que eles são ausentes e não participativos, né? Ou seja, não é que o pai morreu, é como se ele tivesse morrido, né? Ou seja, o meu pai, a minha mãe não faz a menor diferença na minha vida, né? Não faz a menor diferença na minha vida, porque ele não participa. Não existe, inclusive, afeto. Não existe vínculo afetivo, nem do filho para com o pai, com os pais, nem com os pais para com o filho, porque eles foram distanciados, né? Seja por algum evento ou por uma decisão própria. Mas o fato é, os pais são os agentes que mais afetam os seus filhos, sem sombra de dúvidas. Nenhum pastor consegue afetar tanto uma pessoa como os pais. Nenhum professor, nenhum líder consegue afetar tanto uma pessoa do que os seus pais, né? Então a postura do pai, a postura da mãe, seja para o bem ou seja para o mal, eles afetam a vida dos seus filhos, sem sombra de dúvida. Tanto é fato que mesmo que Deus levante alguém que faça um papel de liderança na vida de uma pessoa, e nós precisamos de liderança, irmãos, né? Todos nós precisamos de liderança. Mas a pessoa do pai e a pessoa da mãe
são papéis insubstituíveis, né? Pode ser que Deus coloque alguém que ajude e faça um papel de liderança, mas substituir esses dois agentes é impossível, né? É impossível. Porque é um espaço que só tem lugar para o seu pai e para sua mãe, né? Talvez você não tenha tido um pai biológico, mas teve um pai de criação. É desse personagem que eu estou falando, é desse agente. O pai, ele tem uma influência significativa na vida dos seus filhos. E olha, não precisa ser criança não. Pode olhar aí para muitos jovens carentes, né? Carentes mesmo da ausência paterna, carentes da ausência materna, né? Isso afeta inclusive a formação do caráter de uma pessoa, né? Talvez seja uma pessoa com muito medo, uma pessoa cheia de incertezas e inseguranças, porque o lar que ele cresceu, ele se desenvolveu, talvez a presença do pai ou a presença da mãe não foi tão significativa. Talvez, inclusive, o pai tinha uma ligação um pouco mais profunda com um dos filhos e os demais sentiram esse distanciamento e talvez eles até cresçam com certas dificuldades de relacionamento, porque aquela figura, né, patriarcal foi uma figura muito ausente, ou a figura matriarcal foi uma figura muito ausente, né? O fato é, os pais afetam para o bem ou para o mal a vida dos seus filhos. Por isso que é um assunto muito delicado ser tratado, né? Inclusive, existem filhos que têm uma profunda admiração pelo seu pai, uma profunda admiração pela sua mãe. Tem. Assim como existem filhos que têm uma profunda repulsa, uma profunda aversão com o seu pai e com sua mãe, dependendo daquilo que ocorreu no passado, né? Por quê? Porque os pais afetam seus filhos, né? Ou para o bem ou para o mal. Muito bem, gente. Olhando para o trecho de Efésios capítulo 6, versículo 4, o versículo que os irmãos vão memorizar, esse trecho ele traz dois grandes ensinamentos que eu quero abordar nessa temática, né, pais e filhos, né, que são orientações de Deus para os pais. E a não observância desse ensinamento que eu vou trazer traz consequências às vezes irreparáveis, viu? Às vezes irreparáveis, né? Só a misericórdia de Deus mesmo, meus irmãos, né? Às vezes nós não tínhamos acesso a essa informação no passado, né? Mas mesmo assim não é desculpa, né, daquilo que nós fizemos, porque todos nós somos responsáveis diante de Deus. Mas graças a Deus essas orientações estão na Bíblia Sagrada e eu vou repartir com vocês duas orientações, eu diria a vocês, as principais que eu entendo que todo pai, que toda mãe deveria ter consciência antes de ter filhos, antes de dar à luz a filhos, antes de adotar uma criança, antes de você receber uma pessoa na sua casa e você venha criá-los como seus filhos, eu creio que todo pai e toda mãe deveria ter uma noção clara sobre isso que vamos ver hoje, tá bom? Muito bem, em primeiro lugar, a Bíblia ensina que os pais não devem, ok? Não devem semear ira no coração dos seus filhos. Esta é a primeira orientação de Deus para os pais, ok? Os pais não devem semear ira no coração dos seus filhos, né? Efésios 6, versículo 4, a parte A do versículo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. É importante você compreender, como eu disse agora há pouco, não é possível haver plena harmonia no lar, ok? Isso é utopia. Plena harmonia
Não é possível. Por que não? Por causa da nossa condição pecaminosa, né? Os pais são pecadores, ok? Os filhos são pecadores. Agora, eu não estou justificando os erros, né, dos filhos, não estou de forma alguma justificando os erros dos pais. Eu apenas estou tentando fazê-los compreender que às vezes os filhos pisam na bola. Mas às vezes são os pais que pisam na bola. Ok? Às vezes os pais erraram na educação dos filhos. Às vezes os pais erram, estão errando na educação dos seus filhos. E por que às vezes os pais erram, né, na educação dos filhos? Porque talvez lhes faltou orientação bíblica, né? São tantas as razões, né? Às vezes os pais, na tentativa de acertar, cometem equívocos, né? Cometem erros. Nem todo pai, nem toda mãe, porque estão educando, eles são absolutos naquilo que diz respeito o que é correto, né? Os pais erram. Todos os pais estão passivos a cometerem exageros, a pecarem contra os seus filhos? Ou será que todos os pais, nessa incumbência de liderá-los, criá-los, corrigi-los, eles vão acertar? Não. Né? Nós não podemos ser ingênuos. Né? Os pais vão falhar e às vezes vão errar feio com os seus filhos. Né? Nós devemos buscar o equilíbrio enquanto é possível, né? Enquanto é tempo. Né? A Bíblia nos orienta que no relacionamento com os filhos, os pais devem cuidar de uma área, devem proteger uma área. E qual seria essa área? Proteger o coração dos seus filhos. Os pais devem se preocupar com a alma dos seus filhos. É verdade. Se você não cuidar desta área, você corre o risco de semear mágoas no coração dos seus filhos, ira no coração dos seus filhos, ressentimentos. Talvez por causa de orgulho lá atrás você não abriu mão. Não, mas eu sou a mãe. Mas e daí? Você é mãe e você não comete erros? Mas eu sou o pai, eu tenho que me fazer valer. Senão eles não vão me obedecer mais. Calma aí. Quem disse para você que liderança é pela imposição? Não, meus irmãos. Liderança é pelo exemplo. Se você é turrão, orgulhoso, prepotente, arrogante, egoísta, não, eu sou a mãe, eu sou o pai, minha palavra vou fazer valer, vai ter que engolir. Não, gente, isso é tirania. Você acha que você está contribuindo com a educação dos seus filhos, com a criação deles? Não! 1000 vezes não, você está afastando eles de você. Você vai perdê-los. Assim como muitos pais perderam seus filhos. Olha a orientação que Deus dá aqui aos pais. Não provoqueis. Não provoqueis vossos filhos a ira. Os pais perdem seus filhos, muitas das vezes, nesse quesito aqui, porque eles são brutos. A gente vê isto. Pais que são violentos, mães que são indelicadas, insensíveis. Não, mas é meu filho, eu crio do jeito que eu quiser. Bem, com todo respeito, você pode criar os seus filhos do jeito que você quiser. Mas o que você está fazendo não é criar filhos, não. Tanto é fato que quando eles pegarem 15, 16 anos, eles vão embora. Ou vai fazer da sua casa um inferno. Tomara que Deus livre você deles não fazerem com você o que você faz com eles. Que Deus te livre. Você pode fazer o que você quiser.
Mas essa postura de autossuficiência e arrogância vai fazer você ruir, vai arruinar o seu lar, principalmente a relação com os seus filhos. Porque mesmo quando os filhos crescem, os pais querem os filhos perto. É ou não é? Na medida que envelhece, a presença dos filhos se mostra cada vez mais importante. Você um dia vai envelhecer. E aquilo que você fez com eles na infância pode ser com que os seus filhos cresçam e não queiram se envolver com você. Tem muitos pais abandonados aí em seus lares, à mercê, descuidados, desprovidos, muitos abandonados no asilo. Os filhos não vão vê-los, não quero saber, pega o salário dele, paga lá um lar que ele se vire, não vou ver. Talvez nem no sepultamento eu quero ir. Porque este homem, essa mulher, semeou o mal todo o tempo. E a Bíblia diz, pais, a Bíblia diz, não provoqueis vossos filhos a ira. Você desobedeceu a Deus. Então é uma área muito importante, né? Pais que foram cruéis, demasiadamente ásperos, duros. Não, mas eu não posso dar o braço torcer. Como não? Você sabia que quando você dá o braço a torcer, é um sinal de humildade? É um sinal de simplicidade? É um sinal de humanidade. Você é humano. Você erra. A forma como você trata seu filho, a forma como você fala com a sua filha, você erra. Você comete exageros. Não vou dar o braço a torcer. Você vai perder. Você não consegue talvez ver o futuro. Mas eu vou dizer para você, você está semeando o mal. E quem semeia o mal, vai colher o mal na frente. É a lei da semeadura. Ok? Então, o texto diz, Efésios 6,4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Né? Irmãos, o que nós temos de lares desfeitos, não é verdade? Por causa dos pais. Não foi por causa dos filhos. Foi por causa da liderança deles. Da forma como eles adotaram para criá-los, né? Para corrigi-los. Né? Qual foi o erro cometido lá atrás de muitos pais? Nós precisaríamos ter atacado o problema e não a pessoa. Esse é um erro que nós cometemos diante do pecado. Precisamos aprender a atacar veementemente o erro, mas não a pessoa. Como pastor, eu também estou passivo a cometer esse erro. Eu já errei, eu já tive que buscar perdão de pessoas. Não é porque eu sou pastor e tenho autoridade que eu vou humilhar uma pessoa, que eu vou denegrir uma pessoa, que eu vou ofender uma pessoa, que eu vou desmoralizar uma pessoa. Não, eu não tenho esse direito. Né? Eu não tenho esse direito. Mas eu sou pastor. E daí? Você vai tripudiar em cima de mim? Não, eu não te dou esse direito. Não, a Bíblia não permite isso, irmãos. A Bíblia não dá esse espaço. Não importa o seu papel. Polícia pode ser autuada e presa por abuso de autoridade. Pode ou não pode? Um juiz pode ser autuado com abuso de autoridade. Um presidente pode. Um rei pode. Então, às vezes, nós temos uma postura como líderes que extrapola a nossa alçada. A gente ataca a pessoa e deixa o erro. Quantos são os casos de pais que vão corrigir seus filhos
Eles atacam ferozmente a pessoa e não tratam o pecado. Provocou o filho a ira, perdeu o filho continua fazendo a mesma coisa. Porque ele errou, ele cometeu esse erro. Precisamos combater o pecado e não atacar pessoas. E talvez lá atrás você ofendeu o seu filho. Você ofendeu a sua filha. Você não tratou da área que ele falhou com você. Não. Você estava tão nervoso, você estava tão nervosa, que você perdeu o controle. Reconheça, você perdeu o controle. E você não mediu o tamanho da sua mão. Você não mediu o tamanho da sua língua. Você não mediu o exagero da sua postura. E você atacou ele. O que você ganhou? O pecado ficou impune. O pecado ficou impune. Porque não foi tratado. Mas você descascou a pessoa. Você humilhou a pessoa. Olha, não existe respaldo bíblico para essa postura. Então a Bíblia nos ensina, né, aos pais: não provoquei os vossos filhos a ira. Ele não está falando para você deixar quieto o que seu filho fez. Ele não está falando para você fazer de quem. Então meu filho pode fazer o que ele quiser. Não. Quem disse para você? O texto não está falando isso, não. Pelo contrário, o texto está falando você vai criá-los. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. O que ele está falando: não provoque seu filho a ira. Ou seja, toma cuidado da forma que você vai lidar com ele. Porque ele é uma pessoa, ele tem pensamentos, ele tem vontade própria, ele tem emoções. Ele está num processo de desenvolvimento, ele está formando o seu caráter, a sua personalidade está sendo moldada, e a postura que você está tendo como educador, como educadora, como influenciador, vai fazer toda a diferença na pessoa que ele vai se tornar, na pessoa que ela vai se tornar. Interessante que às vezes nós perdemos o controle, nem sempre por causa da petulância dos filhos. Às vezes né? As malcriações, né? Às vezes o filho, ele falou com você de modo muito grosseiro, foi muito ofensivo. É que às vezes os pais, eles estão cansados, né? Um dia de trabalho, às vezes estão estressados, às vezes estão com dor, às vezes estão preocupados. E às vezes aí juntou com aquela situação do filho, da filha, seja criança, adolescente, jovem ou até adulto, né? E às vezes eles perdem o controle, né? Então todos os pais correm um sério risco de perder o equilíbrio na correção, perder o equilíbrio na liderança, perder o equilíbrio na criação, na influência. E ao invés de liderá-los, influenciá-los, criá-los, os pais acabam fazendo o que Deus falou para eles não fazerem. Eles acabam semeando a ira no coração dos seus filhos. Aí, a situação se torna o quê? Pior. E muitos pais perdem os seus filhos, né? Perdem os seus filhos. Muito bem, meus irmãos. Antes de eu terminar esse primeiro bloco, que eu estou abordando esse primeiro ensinamento que Deus está trazendo aos pais, tem uma perguntinha para vocês, né? A minha perguntinha é a seguinte: como que um pai e uma mãe perde seus filhos? Como que um pai e uma mãe perde os seus filhos? Perde o respeito deles. Perdem a admiração deles. Perdem a consideração deles. Perde o carinho deles. Perde o amor deles. Como? Irmãos, eu vou te dar uma resposta bíblica com base nesse texto. Os pais perdem seus filhos pelo modo como eles reagem a alguma situação de conflito.
o modo como eles reagem. O teu filho não é saco de pancada. Ok? O teu filho não é propriedade tua. Alguém já falou isso pra você? Os seus filhos, deixa eu dizer o que eles são. Os seus filhos são herança do Senhor. Tá bom? Os seus filhos são herança do Senhor. Deus emprestou eles para vocês. E você corre o risco de não ser um bom mordomo do Senhor. E Deus vai requerer isso de vocês. Ok? Seus filhos vão crescer e quando eles tiverem a primeira oportunidade, eles vão sumir, eles vão embora. Eles não vão voltar. E você sabe, na medida que os filhos crescem, você, mamãe, você, papai, vai querer eles perto de você. Mas você semeou tanto mal que eles cresceram sem simpatia por você. Eles perderam o amor, perderam o respeito. Então, se você semear mágoas, ira no coração deles, você vai perdê-los. Pastor, existe ainda esperança? Eu errei. Então, o primeiro passo é confessar isso a Deus. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro passo é pedir perdão a Deus. O segundo passo é pedir perdão à pessoa que te ofendeu. Mas lembre-se que o pedido de perdão vem acompanhado de um princípio. Lá em Provérbios 28. Aquele que confessa e deixa, alcançará do Senhor misericórdia. Muitos pais reconhecem o pecado, pedem perdão para Deus, pedem perdão para os filhos, mas voltam a fazer a mesma coisa. Não, tem que deixar aquela prática. E às vezes, dar um tempo ajuda. Às vezes, aos pouquinhos e semeando gestos de simpatia, gentileza, ajuda a converter essa situação. Mas você sabe, lidar com mágoas leva tempo. Por isso que Deus orienta. Tá bom? Muito bem, gente. A gente vai estar terminando esse primeiro bloco, tá bom? A gente já volta daqui a pouquinho com o segundo bloco e a segunda parte. Até daqui a pouco.